Fala pessoal, beleza? O professor Denner está chegando na área aí, com uma satisfação enorme, trazendo para vocês aqui, gente, a nossa super revisão para a Polícia Penal, na parte de raciocínio lógico. Nós vamos começar aí, vou fazer uma aula de conteúdo aqui, então é revisão, lembrando, né, gente? Revisão de conteúdo, é correria, né? Não é igual você estar dando aula específica de um assunto só que você fica 1, 2, 3 horas aqui no canal. É revisão. Eu vou tentar passar todos os tópicos do edital aqui o mais objetivo possível, né? Trazendo aqui todos os tópicos, lembrando sempre, né? Os macetes, os bizus, né? Temos diversas aulas disponíveis de todos os assuntos dessa prova da Polícia Penal. Hoje estamos aqui na nossa última aula de conteúdos até a prova da Polícia Penal, que é a nossa revisão vale tudo, né? As nossas apostas finais. Eu vou trazer para vocês uma revisão, uma explanação geral do assunto e uma próxima revisão de mais ou menos umas 2 horas com questões. Então será 2 aulas, essa é a primeira, conteúdo, e vai ter mais uma aula só de questões nessa revisão, beleza? Só para reforçar com vocês aí que nós não vamos trabalhar questões aqui hoje. E tem assunto que a gente tem que trabalhar ele, a gente consegue revisar melhor somente com questões. Então, um ponto ou outro a gente vai passar um pouco mais rápido aqui, mas na parte de questões a gente vai dar uma ênfase maior nele, beleza? Antes disso, só reforçando com vocês então, aqui no nosso canal nós vamos trabalhar na nossa revisão final, é o Vale Tudo, as apostas finais dos professores aqui para a prova da Polícia Penal de Minas Gerais, aqui no canal do Vale Concurso. Então, traremos para vocês aqui o que eu quero reforçar. Nós vamos trabalhar esses tópicos do edital, vou falar de todos eles na nossa revisão, revisão de conteúdo com revisão de questões, vou falar de todos eles e dando uma ênfase maior, principalmente na hora que nós estivermos trabalhando as questões, nos tópicos da análise estatística que o professor Denner fez do que aquilo que a Selecom mais cobra, beleza? Hoje nós vamos passar na nossa parte de conteúdo em todos esses itens aqui, né? Vamos passar em todos eles e na hora de questões nós vamos reforçar principalmente os itens mais cobrados. Beleza? Então é importante você fazer a sua análise. Ah, professor, eu estou com uma dificuldade grande ainda em argumentação com diagramas. Tem que dar uma revisada nisso aí. Ah, professor, eu estou com uma dificuldade grande em tabela verdade. Tem que dar um reforço. Ah, professor, conjuntos é a parte mais cobrada e eu estou com dificuldade. Tem que dar uma revisada nisso aí, beleza? Então esses tópicos aqui será o nosso direcionamento para a nossa revisão. Eu costumo sempre dizer que eu sou professor de estatística do Vale Concurso, então eu tenho que trabalhar em cima de números, em cima de estatística. É o que eu sempre faço nas minhas provas e nas minhas preparações, beleza? Então nós vamos entrar aqui na nossa revisão. Deixa eu já começar a preparar aqui o nosso cenário para nós trabalharmos isso aí. A nossa revisão nós vamos pegar a parte toda de conteúdos, beleza? Toda de conteúdos, então você que não é inscrito no canal, se inscreva, clique nesse sininho aí, serão inúmeras revisões para vocês aqui. Trabalhamos concursos para todo o Brasil, beleza? Terá revisão de todos os tópicos, todas as disciplinas do edital aqui no canal. Algumas já foram, agora hoje aqui nós estamos trabalhando com raciocínio lógico. Lembrando sempre, né, que aqui é revisão, é acelerado, é um pouco corrido mesmo. Eu vou tentar seguir uma ordem correta de estudos, focar nesse nosso edital. Lembrando, se ficar um item ou outro, nós conseguiremos revisar fortemente na parte das questões, né, na revisão somente com questões aí, beleza? Então vamos lá então. Onde que eu já começo, né, o ponto aí? Seguindo aquela ordem ali. Se você for pegar aqui, ó, seguir essa ordem desses tópicos, é onde eu vou pegar com vocês aí, ó. Eu vou seguir essa ordem: estrutura lógica, tabela verdade, negação de proposições compostas, categorias, equivalência lógica, argumentação, sequência, conjuntos, porcentagem, frações. E vou dar uma ênfase em cada uma delas de acordo com o percentual cobrado pela Selecom quando nós estivermos trabalhando nas questões, beleza? Então a parte de estrutura lógica é a parte inicial ali quando você está estudando raciocínio lógico. O que você precisa levar para a sua prova? É saber identificar se uma sentença, uma frase é proposição ou não. Proposição é sentença fechada. O que não é proposição? Sentença aberta. Sentença fechada é que você consegue validar. Sentença aberta você não consegue validar. Sentença fechada você consegue atribuir um valor lógico. Então, sentença aberta você não consegue atribuir um valor lógico. Beleza? Então, vamos lá. Então, o que você vai levar para sua prova? Esse macete aqui que o professor Denner precisa. Se vier uma questãozinha disso lá, você vai ter condições de matar. Sentença aberta. Sentença aberta. Não
é proposição. Beleza? Então, vou reforçar aqui, ó. Não é uma proposição. Tá lá. Beleza? Então, sentença aberta não é uma proposição, professor. O que é uma sentença aberta? Aquela que eu não consigo atribuir o valor lógico verdadeiro, o valor lógico falso para ela. Isso é uma sentença aberta. Ok? Primeiro ponto. Aquelas frases, aquelas declarações interrogativas. O que são as declarações interrogativas, pessoal? As perguntas. Apareceu o interrogação, não é uma proposição. Beleza? Declarações exclamativas. Apareceu exclamação, não é proposição. Mais um ponto. Declarações sem verbo. Tem que ter um verbo na proposição. Tem que ter um verbo. Para cada proposição simples, um único verbo. Beleza? Quem já é nosso aluno há muito tempo e acompanha o nosso canal há muito tempo, nós estamos reforçando, que já falamos inúmeras vezes aqui, dentro do nosso curso, você que é aluno do nosso curso. Show? Então, declarações sem verbo. E para fechar, declarações com verbo no imperativo. Você que está estudando português, se o verbo tiver no imperativo indicando a ordem, também não é proposição. Por favor, se vier uma questãozinha, isso aqui vai ajudar você a matar. Sentença aberta, declarações interrogativas, exclamativas, sem verbo e verbo no imperativo, não é proposição lógica. Não é proposição, não assume a partícula lógica, não posso representar por uma letrinha, beleza? Isso é o ponto inicial. Fechou aí? Top de linha. Fechou. Aí, outro ponto que ajuda a gente fixar. Outro ponto que nós precisamos reforçar bem. Sobre os conectivos lógicos. Se você já sabe identificar o que é uma proposição, beleza? Já sabe identificar o que é uma proposição composta, ela é a conexão, a união de várias proposições simples com os conectivos lógicos. Colocar aqui, ó. Conectivo. Qual que são os conectivos lógicos aí? É o conectivo e, conectivo ou, o se, então, e o se e somente se. Tá aí. Esses são os conectivos. Qual que é a operação que cada conectivo desse faz? A operação, o e indica sempre uma conjunção, o ou indica uma disjunção, o ou uma disjunção exclusiva, indica a exclusividade. O se, então, é um condicional. O se, somente se, o bicondicional. Por que eu estou reforçando isso? O bicondicional. Tem gente que só vai ver a revisão. Não viu nada de raciocínio lógico. Né? Então, isso aqui eu vou dando reforço para a gente entrar na parte de tabela verdade, porque Selecon tem questão dela que ela dá uma proposição com o conectivo e pergunta qual a operação sendo feita entre eles. Se você não se lembrar que o e é uma conjunção, o ou é disjunção, o ou é disjunção exclusiva, o se então é condicional e o se somente ser bicondicional, o cara vai errar a questão. Só reforçando isso. A simbologia de cada conectivo desse aqui, o e é sempre o chapeuzinho, o ou é o Vzinho, o ou, Vzinho com tracinho embaixo, o se então setinha para a direita e o se somente se, setinha para os dois lados. Tá aí. Beleza? Essa simbologia. Aí eu quero chegar na parte principal aqui, tabela verdade desses conectivos. É onde entra aí o bizu do professor Denner, que você precisa levar para sua prova. Tabela verdade, cada conectivo desse. Qual é o macete para você fixar? Quem é nosso aluno, está viciadíssimo, pode jogar no chat aí. No E, tudo V, dá V.
Só vai dar verdadeiro na tabela verdade do E se for tudo V. Tabela verdade do OU, tudo F dá F. Fechou? Tabela verdade do OU, iguais dá F, diferentes dá V. Fechou? No Si, então, só dá falso. Você vai fixar V com F dá F. Ou seja, o macete professor dele fala, vai coloca aí outra cor aqui para você fixar bem. Fugiu. Só dá falso no Si, então, quando vai fugir, fugiu. E no Si, somente Se, iguais dá V, diferentes dá F. Beleza? Fixa isso, pelo amor de Deus. Tabela verdade, você precisa levar o bizu do professor Dena para sua prova. Bizu, ó, dá print. Vou até parar aqui, ó. Dá print. Beleza? Importantíssimo. Show? Então tá aí. Conectivo, simbologia, o bizu da tabela verdade. Agora, o que você precisa saber? A parte de negação. Negação lógica. Negação de proposição composta. Você tem a proposição composta, você precisa saber fazer a negação dessa proposição composta. Então, negação da proposição composta. O que você precisa levar para sua prova domingo? Pelo amor de Deus, é a negação de cada conectivo. Isso é macete top. Principalmente, negação do E e do OU e do Si, então, que são as mais cobradas pelo Selecom. O E e o OU é mais cobrado ainda. Então, qual que é a negação, professor? Troca um pelo outro e faz o que, professor? Nega tudo. Então, para você negar o E e o OU, você troca um pelo outro, nega tudo. É isso que você vai trabalhar, gente. Pelo amor de Deus. Na hora da sua prova, você vai pegar lá a questão de negação. Negação é mudar o valor lógico da proposição. O exercício, dando enunciado o E ou o OU, o que você faz? Você lembra na hora. Qual que é o macete professor dele? Pelo amor de Deus, e falou isso na minha cabeça um ano, tem 2 anos que ele está martelando isso, que as bancas sempre cobram, a Selecom não é diferente. Negação no conectivo E, você troca pelo OU e nega tudo. Negação do OU, você troca pelo E e nega tudo. É troca um pelo outro e nega tudo. Fechou? Esse você tem que levar para a prova. Agora, qual que é a negação do Si, então? É outro que você precisa levar. Troca pelo conectivo E. Então, a negação do Si, então, você tem que trocar pelo E. Beleza? Troca pelo E e faz o quê? Nega. Ó, professor, que miséria é essa aí? Repete a primeira proposição e nega a segunda. Repete o antecedente e nega o consequente. Você repete tudo que vem antes do então e nega tudo que vem depois. Show? Tá aí pra vocês. Beleza? Negação do E e do OU. Troca um pelo outro, nega tudo. Negação do Si, então. Troca pelo E, repete a primeira, nega a segunda. Fechou. A bagaça tá aí. Beleza? Agora ficou faltando o quê? Negação do OU e do Si, somente Si. Gente, presta atenção. Isso aqui, você vai lembrar que é só trocar um pelo outro. Trocar um pelo outro. Aí, esses dias, rola algumas questões aí que não tem a negação do OU com Si, somente Si. Você troca, você não nega mais nada. A negação do OU com Si, somente Si, você não nega mais nada. Mas se não tiver essa negação com o OU, Si, somente Si, professor, mas não tem, e aí? Você faz a tabela verdade. Ou então você lembra o seguinte, presta atenção. Para você negar a proposição do OU com Si, somente Si, é só trocar. Não tem. Você pode manter o OU e nega uma delas. Uma das proposições, qualquer uma das duas. Você mantém o OU e nega uma das duas. Só para vocês entenderem. Vamos imaginar, tá lá assim, ó. P ou Q. Uma negação era trocar ela somente pelo Si, somente Si. Confere? Essa é a negação. Mas você pode negar ela
negando uma das duas só. Você mantém o ou e nega uma das duas. Essa é a negação ou essa é a negação. Beleza? Tudo isso aqui é a negação dessa aqui. Professor, e tem outra negação do se, somente se, sem ser com ou? Sim. Você, mantendo se, somente se, nega uma das duas. Ou nega P, ou você vai negar Q. É a negação do se, somente se. Isso é fácil com a tabela verdade. Por isso que eu não fico botando esse monte de coisa na cabeça suas. Por quê? É o que eu sempre falo. Se não der para trocar uma pelo outro somente, que na maioria das questões dá, se não der para trocar, você faz a tabela verdade. Ou então lembra disso. Opa, eu posso negar o ou com o ou de novo? Você? Posso. É só negar uma das proposições. Eu posso negar o se somente se com se somente se de novo? Você pode. Negando uma só das proposições. Beleza? Show? Negação de proposições compostas. Está aí para vocês. Agora nós vamos cair na negação de proposições categóricas. Preste atenção. Proposições categóricas. O que são proposições categóricas mesmo, professor? Vamos lá. Negação de proposições categóricas. É quando aparecem os quantificadores todo, algum e nenhum e pede para negar. Beleza? Apareceu os quantificadores. Ah, qual a negação de todo aluno do Vale é esforçado? Negação. Não é argumentação, é negação. Apareceu lá a proposição que pede para você negar aquela frase, que tem um desses quantificadores, tem um macete top para você levar para sua prova. Show? Lembrando sempre, você vai olhar qual o quantificador, né? O quantificador, se é o todo, algum, nenhum, e aplicar o bizu. Lembrando, quando eu falo negação do algum, negação do todo e negação do nenhum, é na base do macete. Beleza? A Selecom, até hoje, só cobrou negação do todo. Nunca cobrou do algum e do nenhum. Mas você tem que levar para sua prova. Se vier uma questão disso aqui lá, se o cara não tiver visurado, já era. Então, como que eu faço para negar o todo? Como que eu faço para negar o algum e o nenhum? Isso precisa que você reforce para levar no domingão para a sua prova. Negação do algum, lembrando que o algum, gente, ele está dentro aqui do EAP. O E de existe um, o A de algum e o P de pelo menos um. Beleza? Por que eu sempre coloco esse EAP? Lembrar que o algum está aqui dentro. Então, quando eu falar que você negar o algum, é negar o existe um e o pelo menos um. Esse deixa eu colocar aqui embaixo, EAP, é o mnemônicozinho para você fixar. O EAP. Existe um, o A de algum e o P de pelo menos um. Isso tem que estar fixado. Porque quando você pega aqui para negar o todo, qual é o bizu da aprovação? EAP, mais não. Para você negar o todo, é trocar pelo existe um, algum ou pelo menos um, mais negando. Negação do todo, EAP, mais não, bizu da aprovação. Negação do todo, existe um, algum ou pelo menos um, mais negando. Por favor, leva principalmente isso aqui para sua prova. Se eu falo assim, ó, todo aluno é esforçado. Deus está vendo, né, gente? Todo aluno é esforçado. Para negar isso aqui, gente, eu tenho que trocar o todo pelo existe um, algum ou pelo menos um, mais negando. Esse mais não é mais negando. Não é simplesmente colocar o não. Porque se tiver o não, você tem que tirar. Então, por que eu estou falando isso? A banca vai tentar negar com todo de novo. Vai tentar negar com nenhum, esquece. Eu tenho que trocar o todo pelo EAP. Existe um, algum ou pelo menos um. E nego o resto da frase. Aluno não é esforçado. Show? Tá aí, ó. Então, negação do todo. EAP mais não. É o bizu da aprovação. Isso aqui para você acertar a miséria da questão. Não corra disso. Não tem como correr. Fechou? Bacana. Top de linha. Então, negação do todo, tá aqui. É o EAP, mas não. Agora, professor, qual que é a negação do algum? Ou do existe um, ou do pelo menos um. Beleza? Deixa eu só melhorar esse aqui, que você tá quente demais. Você tá doido? Ó, negação do algum. Nunca caiu, mas se vier, você vai lembrar o macete seguinte, é o neto
não. O que é esse neto não, professor? O N é de nenhum e o to não é de todo, mais não. Olha só, segue esses passos. Para você negar o algum ou existe um ou pelo menos um, você tem que trocar pelo nenhum, somente toca pelo nenhum, não faz mais nada. Agora, se você trocar pelo todo, você tem que negar o resto da frase. Então, trocou pelo nenhum, não nega o resto da frase. Trocou pelo todo, tem que negar o resto da frase. Então, negação do algum, neto ou não. Nenhum ou todo, mais não. Fechou. E para acabar com a miséria toda, negação do nenhum é simplesmente o EAP. É você trocar o nenhum pelo existe um, algum e pelo menos um. E não nega. Você só troca só o codificador e não mexe mais nada na estrutura. Pelo amor de Deus, gente, isso tem que estar fixadíssimo para vocês aí. Prova da Polícia Penal domingo, você tem que levar isso para lá. Não adianta correr. Então vamos lá, recapitulando. Negação do todo, que é o mais importante, que sempre foi cobrado pela Selecom. Existe um, algum, pelo menos um, mas negando. Negação do algum, neto não, e negação do nenhum é AP. Fechou? Top! Nós vamos trabalhar isso na aula de questões. Fechou. Bacana, bacana, bacana. Agora, matamos a parte de negação de proposições categóricas, nós vamos cair nas questões, vamos lá, no assunto de equivalência lógica. Importante você entender. Nós trabalhamos negação. Negação, proposições compostas ou categóricas, é mudar o valor lógico da proposição. Se ela é considerada verdadeira, você faz virar falsa ou vice-versa. Equivalência lógica é a mesma tabela verdade. Se eu tenho uma proposição considerada verdadeira, eu vou achar outra verdadeira. Se eu tenho uma falsa, eu vou achar uma falsa. As questões de negação, 99% das questões vem falando assim, ó, qual a negação? Qual a negação? Qual a negação? Ou então fala assim, ó, se a proposição é considerada verdadeira, qual que é a verdadeira? Qual que é a falsa? Que é a negação. Se essa é falsa, qual que é a verdadeira? Tem que ficar atento com essa interpretação. Beleza? Por quê? Você vai misturar o macete da negação com a equivalência. A equivalência não. Qual a equivalência? Qual que tem a mesma tabela verdade? O mesmo valor lógico? Se essa é verdadeira, qual que também é verdadeira? Isso é equivalência lógica. Beleza? Mesma tabela verdade. Você não muda o valor lógico da proposição. Elas são equivalentes. Beleza? O valor lógico delas são iguais. Aí, para você levar para sua prova, o que você precisa levar é o seguinte. A equivalência do se então. Eu tenho duas equivalências do se então. Eu tenho a equivalência 1, que é a principal, e eu tenho a equivalência 2, que nunca foi cobrado pela Selecom, mas foi da última prova da PPMG, pela Banco BFC. Então você não pode ser surpreendido. Equivalência 1, sempre a Selecom só cobrou questões da equivalência 1. Nunca cobrou da 2, mas na última prova da PPMG veio da 2. Tenta ficar atento. Essa equivalência 1, que é também conhecida como contrapositiva, então se o exercício pedir assim, qual a contrapositiva da proposição? É a equivalência 1. A contrapositiva fala para mim o seguinte, se eu tenho uma proposição escrita com se então, eu vou achar outra equivalente também com se então. Vai manter o se então. Então a equivalência 1, se ela está com se então no enunciado, a alternativa tem que estar com se então de novo. A resposta tem que estar com se então. Ah, professor, mas é só manter? Claro que não. Você mantém o se então e aplica o macete, ó. Volta negando. É o famoso nega inverte. Beleza? Olha o exemplo, só para a gente fixar isso aqui. Olha o exemplo, ó. Exemplo. Falou assim, ó. Se estudo muito, então aprovo. Beleza? Ou então, um pouquinho melhor, fica melhor. Então, serei PPMG. Olha lá. Se estudo muito, então serei PPMG. Uma equivalente, mantendo o se então, a equivalência 1, você tem que voltar negando. É o famoso nega inverte. Você nega as duas proposições, tudo que vem antes do então e tudo que vem depois, só que você inverte.
Você não nega na mesma ordem. Então, invertendo, fica assim, ó. Se não serei PPMG, então, o se então mantém. Estudo muito? Não. Estudo muito. Beleza? O que eu fiz, ó? Eu mantive o se então, neguei as duas e inverti. O que era o antecedente virou consequente, o que era consequente virou antecedente. Porque no se então a ordem importa. Show? Essa é a principal, que a Selecon já cobrou até hoje. Manter o se então, volta negando. Vamos imaginar isso simbolicamente, ó. Essa é a proposição P e essa é a proposição Q. Ficaria como? Se P, então Q. Confere? A equivalência 1 fala para manter o se então e voltar negando. Ó. Negação de Q, negação de P. Então, se P, então Q, fica. Se não Q, então não P. Essa é a equivalência 1. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui tem que estar fixado para vocês. Se vier uma de equivalência 1, você vai matar isso aqui. Equivalência, equivalência, equivalência. Mesma tabela verdade, por favor. Agora vamos pensar na equivalência 2. Equivalência 2 fala para mim o seguinte. Se não encaixou a equivalência 1, mantém o se então, volta negando, aí você pula a 2. Aí você vai procurar, vai pular para 2. Você vai procurar 2 nas alternativas. A 2 fala o seguinte. Se eu tenho uma proposição escrita com se então, eu vou manter a equivalência com conectivo ou. Beleza? Então, você tem que trocar o se então pelo ou. Agora, professor, se no enunciado tiver com ou, eu vou manter a equivalência com o se então. Pronto. Se então com ou com se então. É a equivalência 2. Então, a equivalência 1, se então com se então. Volta negando. A equivalência 2 é o seguinte, não encaixou com se então, você troca pelo ou. Agora, se no enunciado tiver com ou, você já troca direto pelo se então. Fechou. Mas é só trocar? Não. Aí vem o outro macete que você não pode misturar. É o nega ré. O que é o nega ré? Primeiro você nega e depois você repete. Por isso que eu falo que você não pode misturar uma questão de equivalência com negação, porque se você inverte um macete, você vai marcar a alternativa lá invertida. A negação do se então, que nós vimos agora, você troca pelo e, repete a primeira, nega a segunda. A equivalência do se então com o ou, se então você troca pelo ou, nega a primeira e repete a segunda. Primeiro você nega, depois você repete. Lá na negação, primeiro você repete, depois nega. Por que eu estou falando a primeira? A primeira é sempre o que vem antes do então. A segunda é o que vem depois. Então vamos aplicar essa mesma equivalência nessa proposição, que é estar com se então. Eu quero achar a equivalência 2. O que eu faço? Eu troco esse se então pelo ou. Ah lá. Beleza? A primeira, o que vem antes do então, eu nego. Então, não estudo muito. Muito. Neguei. A segunda, eu repito. Ou serei aprovado. Tá lá. Se então com ou. Agora, se ela tiver com o ou do jeito que está aqui, ó, olha como essa aqui, a equivalente dela, eu trago para cima. Troco o se então, o ou com o se então, nega a primeira, repete a segunda, ela volta lá para cima. Beleza? Simbolicamente, se eu fosse trabalhar ela, ó, P, então Q. Troco o se então pelo ou, que é o Vzinho, nega a primeira, repete a segunda. Então fica negação de P ou Q. Essa é a equivalência 2. Show? Tá aí para vocês a equivalência. Nós revisando tudo que nós falamos durante toda a nossa preparação nesses últimos 7 meses pós-edital, além de várias outras dicas que nós trouxemos aqui no canal, pré-edital para a Polícia Penal. Show? Focamos tudo, direcionamos tudo nessa preparação para o que a Selecon mais cobra. É o que eu estou fazendo aqui hoje nessa revisão também. Então, já vimos aí estrutura lógica, tabela verdade, negação de proposições compostas, categóricas e equivalência lógica. Agora nós vamos trabalhar a parte de argumentação. A argumentação lógica
um argumento que está aí no edital de vocês, um argumento lógico é que tem premissas e conclusão. Ou premissa e conclusão. O argumento, para ele ser válido, as premissas têm que ser verdadeiras e a conclusão verdadeira. Beleza? Ou as premissas falsas e a conclusão falsa. O valor lógico da conclusão tem que ser o mesmo das premissas. A conclusão tem que estar de acordo com as premissas. O argumento ser válido. Ponto. A Selecom, ela sempre cobra argumentos usando os quantificadores. Ela vai te dar um argumento utilizando os quantificadores. Aquele problema lógico, utilizando os quantificadores. Todo, algum e o nenhum. Ela vem lá e fala assim para vocês. Todo A é B. Aí você tem que saber como você montar a estrutura. Quando eu falo com vocês todo A é B, para você montar uma estrutura dessa com um diagrama, você vem lá e fala assim, ó. Todo A está dentro de B. Beleza? Gente, não deixe de ver a próxima aula nossa de questões revisionais para a PPMG. Vou revisar nas questões todo o conteúdo que eu estou falando aqui. Mais ainda alguns pontos que não dá para falar na parte teórica, nós vamos jogar na prática. Então, todo A é B, todo A está dentro do B. Algum A é B. Como que fica a estrutura de algum A é B? Algum A está dentro de B. Ó. É essa interseção aqui. Ó. Viu só? Então, todo A é B. Então, eu posso afirmar que todo A está dentro de B. Algum A é B. Algum A está dentro de B. E automaticamente algum B está dentro de A. E a estrutura de nenhum A é B? É o A e o B disjuntos. Eles não podem se tocar. Beleza, pessoal? Eles não podem se tocar. Então, recapitulando. Todo A é B, algum A é B e nenhum A é B. Lembrando que o algum está dentro do EAP. Então, se eu falar, existe um A que é B, ou pelo menos um A que é B, é a mesma coisa. Beleza? Aí, reforçando com vocês. Presta atenção comigo. Quando vier a questão, você procura sempre montar a estrutura primeiro com o todo. Não importa a ordem das premissas. Começa sempre pelo todo. Ah, professor, se não tiver o todo, você faz primeiro, depois o algum. Deixa o nenhum sempre por último. Isso é macete para ajudar você a montar a estrutura. Porque tem gente que fala assim, professor, não consigo montar a estrutura nas questões de argumentação. É esse espaço que você tem que seguir. E vai fluir, vai sair. Beleza? Importantíssimo isso aqui, gente, para a Selecom. Beleza? Outro ponto importantíssimo que está no edital de vocês aí é a parte de implicação lógica. Implicação lógica é quando uma proposição implica nas demais. E isso aí nós vamos trabalhar dentro das questões, para você ver como que isso fica melhor aplicado à parte de implicação lógica, beleza? Então fica tranquilo que a implicação lógica são argumentos que têm as premissas e a conclusão. O macete sempre é, se o exercício não te falar o valor lógico das premissas, você considera tudo verdade e conclui a verdade. Ponto. Agora, se ele te falar o valor lógico das premissas, considera a primeira verdadeira, a segunda falsa, a terceira falsa, você vai obedecer e ele provavelmente vai te pedir uma conclusão verdadeira ou uma conclusão falsa. É só você obedecer o valor lógico de umas premissas, implicará nas demais, nós vamos ver isso nas questões. Fechou? E agora nós vamos cair dentro da parte de matemática. Ah, ainda ficou faltando aqui a parte de sequência lógica. Sequência lógica. Gente, sequência lógica é um assunto que não tem como o professor ficar passando muito macete de bizu. É exercício. Você deixar a sua mente estimulada. Aqui no canal nós trouxemos várias dicas específicas da Selecom, para a Selecom, inclusive trouxemos todas as questões da Selecom em determinadas lives, nós fizemos aqui. Isso tudo disponível dentro do nosso curso. Se ainda você acha que dá tempo você pegar o resumão em PDF de raciocínio lógico, dar uma sentada ali na cadeira, com poucas horas você vê toda essa matéria que eu estou falando aqui em questões. E a parte de sequência lógica, você precisa estar com a sua mente em exercício para você ter tranquilidade de resolver as questões e, principalmente, você precisa conhecer as questões da banca. Beleza? Nós já trabalhamos isso aqui, tem no nosso resumo em PDF, para você estar dando uma papirada aí ainda nesses últimos dias, né? Nós estamos aqui na semana final, a prova. E também, né, eu vou trazer isso, outras questões de sequência lógica na nossa revisão com questões. Beleza? Então, sequência lógica é exercício mesmo para
aqui para a reta final para você familiarizar com as questões da banca. E agora nós vamos cair no assunto mais cobrado pela Selecon, que é a parte de conjuntos. Beleza, pessoal? Parte de conjuntos. O que você precisa levar para sua prova aqui? Duas coisas você precisa, principalmente na parte de operação conjuntos, para você levar para sua prova. Você precisa saber o momento de utilizar os símbolos de pertence, não pertence, não é isso? Ó. Aqui chama de pertence. Aqui a gente chama de não pertence. O momento que você pode utilizar o símbolo de está contido e não está contido. Então, esse símbolo aqui, matemática, é chamado de está contido. E esse símbolo aqui, ele é chamado de não está contido. Show? O que você precisa fixar aqui, ó? Na verdade, aqui, né? Aqui, ó. Quando eu falo utilizo pertence e não pertence, isso é macete top. Top para você levar para suas questões. Se você não viu nenhuma questão com isso aqui ainda, se você não trabalhou nenhuma questão com esses símbolos, quem já trabalhou sabe que isso aqui é importantíssimo. Quando você utiliza a simbologia de pertence, não pertence, está contido, está contido. Pertence, não pertence é quando você está falando de elemento do conjunto. Beleza? Quando você está falando de elemento do conjunto. O está contido, não está contido é quando você está falando de subconjunto. Isso é importante. Tem que estar fixado. Pertence, não pertence, está contido, não está contido. Show? Beleza. Tranquilo. Show de bola. Aí outro ponto que você precisa fixar para levar para sua prova, a parte das operações com conjuntos. União, intersecção e diferença de conjuntos. Beleza? Eu venho lá falar com você assim, conjunto A, união com o conjunto B. União, a simbologia da união é esse Uzinho aqui, ó. A simbologia da interseção é essa aqui. E da diferença é o menos, né? Diferença. Beleza? A união com B, o que você vai fazer? Unir tudo em um conjunto só. Unir tudo em um conjunto somente. Você vai unir tudo em um conjunto. A interseção com B, por exemplo, é o que repete. Beleza? E a diferença, por exemplo, A menos B, é os elementos de A subtraindo, né, menos os de B. Beleza? Você vai fixar o A e tirar os elementos de B dentro dele. Isso é o basicão, né? Nós precisaremos de hora para ficar falando tudo sobre isso aqui. Mas, fixem isso, pelo amor de Deus. União, interseção e diferença de conjuntos. São as três operações que isso é cobrado dentro de prova. Selecon cobra demais. Vai te dar as questões lá com os elementos nos conjuntos e pedir para você aplicar essas operações. Show? E às vezes mistura isso tudo numa operação só. É o que nós vamos trabalhar aí na nossa aula de questões. Beleza? Fechou. Par de conjuntos. E o que mais pega são aqueles problemas, os problemas matemáticos que a gente resolve com conjuntos. Muitos problemas você resolve com 2 e muitos com 3 conjuntos. Nós vamos ver na nossa aula de questões que é jogar as informações primeiro, sempre monta a estrutura com diagrama e joga as informações sempre de dentro para fora. É o que nós vamos trabalhar muito aqui na nossa aula de questões. Beleza? Esse ponto de conjuntos vai ser mais na prática. É o assunto mais cobrado pela Selecon. Eu aposto em uma questãozinha de conjuntos com certeza na prova aí. Né? Então, vamos deixar vocês preparados com todas as ferramentas possíveis na nossa aula de questões. E para fechar a parte de matemática, nós precisamos entender sobre a parte de porcentagens e frações. Porcentagem. Gente, o que pega aqui nessa parte de porcentagem? Sabe qual a maior dificuldade dos alunos nas questões de porcentagem e nas questões de frações? É o português. É a interpretação. É o que o exercício está te pedindo.
Nas questões de porcentagem, ela vai te pedir sempre o básico. Né? Tirar a porcentagem, ela não vai estar trabalhando com você a matemática financeira toda, juro simples, juro composto. Não é isso que está no edital. Aqueles problemas lógicos, aqueles problemas matemáticos, que exigem que você trabalhe ali dentro de porcentagem. Não tem como correr disso. Beleza? Não tem como correr disso. Então você precisa fazer o basicão. Aí vem lá e fala assim para vocês: quanto que é 20% de 270? O cara não sabe fazer isso, o básico. Isso é o basicão. Então, 20% de, lembrem, em qualquer parte de uma questão de porcentagem, frações, apareceu lá o de, o do e o da, sempre vai multiplicar. Multiplicar. Olha lá, ó. De, do, da, multiplicar, para você fixar isso aí. Então, quando você vai tirar o básico de porcentagem aqui, ó, 20%, esse símbolozinho aqui, gente, ele só serve para representar a fração centesimal. Esse símbolo aqui, ó, ele serve para representar a fração centesimal. 20% de 270. É isso. Beleza? 20% de 270. Aí você vai lá e calcula na tranquilidade no cano da sua prova. Ó, 20% de 270. O mais rápido, você multiplica 20 por 270 dividido por 100, ou o mais rápido. Corta os dois zeros com dois zeros aqui, ó. Vai ficar 2 vezes 27 dá 54. Tá lá, ó. Então, 20% de 270 dá 54. Aí vem lá, professor, eu entendi. Aí vem na questão, por exemplo, da última prova, da Polícia Penal, que vem uma questãozinha lá assim, eu não lembro direito dos valores, mas falou assim, ó, vamos imaginar, 40% de... 20% de 40% de 150. Olha só. Nesse estilo, eu não lembro esses valores não agora não, mas é nesse estilo a questão da última prova da PPMG. O cara trava. Ó o DI. Só você vir montar a estrutura, gente. Ó. 20% de 40% de 150%. Opa, não, de 150, né? Não é 150%, é de 150. Olha lá, ó. 20% de 40% de 150. Pronto. Montou a estrutura, resolve isso. Professor, eu não sei cortar, então multiplica tudo. Multiplicação de fração, numerador com numerador, denominador com denominador. Embaixo do 150 aqui eu sei que é uma. Eu vou cortar mais rápido 2 zeros com 2 zeros aqui. Ainda vou cortar um zero aqui com um zero aqui. Sobrou só o 10. 2 vezes 4, 8. Olha o que sobrou. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 15. 8 vezes 5, 40. Vai 4, dá 120. Sobre 10 vezes 1 vezes 1 dá 10. Então, só conferir. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 5, 40. Vai 4, 120. 120 dividido por 10. Cortei 0 com 0, dá 12. Pronto aí. Então, 20% de 40% de 150 dá 12. Professor, mas eu tenho facilidade com porcentagem. Pronto, não precisa mudar o estilo de você resolver. Às vezes isso aqui, ó, 20% de 40%, você faz isso primeiro e depois faz isso, não tem problema. Eu gosto de fazer direto. Professor, não, eu gosto de tirar 20% de 40% primeiro, né, que dá 8%, depois eu faço o 150. O 8% de 150, fechou, não tem problema. Beleza? Isso aqui não tem problema. O que não pode é você perder uma questão por conta do básico de porcentagem. Certo? E nós vamos aprender a trabalhar isso dentro da estrutura do problema. Aí o seguinte, outra coisa que pega muito, é aquelas questões, gente, que a Selecom cobra de aumento e desconto sucessivos. Aumento e desconto sucessivos. Só colocar aqui, ó, aumento e desconto sucessivos. Isso mesmo? Acho que é isso mesmo. Sucessivos. Se tiver errado aqui, vocês me perdoam, que fugiu aqui agora. Beleza? Mas, aumento e desconto sucessivo. Presta atenção. O que você precisa fixar disso aqui? Preste atenção, pelo amor de Deus. É o fator. Você sempre vai trabalhar os fatores de aumento e desconto. Professor, mas o que é fator?
Quem acompanha nossas aulas aqui no canal mesmo, quem já acompanhou nossas aulas dentro do curso, eu bato em cima na tecla disso aí. Por quê? O que é uma questão de aumento de desconto sucessivo? Presta atenção. Uma questão da Silecom que falou assim, nós vamos trabalhar ela. Um produto teve aumento de 20%. Um produto X teve aumento de 20%. Passou alguns dias, ele teve um desconto de 20%. Qual foi o preço inicial do produto X? Qual foi o percentual de aumento ou desconto do produto X? Aí o cara já pensa na hora seguinte, o produto era X. Ele aumentou 20%, depois descontou 20%. Uai, se aumentou 20% e descontou 20%, ele volta para o preço inicial que era X. E aí que está o erro. E aí que você vai tomar bomba. Beleza? Aumentou X e aumentou 20% e descontou 20% em cima do preço, com o aumento. Tem que tomar cuidado com isso. É onde a maioria dos concurseiros, onde quem não estuda erra na prova. Ah, essa tá fácil, vai lá e marca. Então, aumento e descontos sucessivos. Aumento e desconto sucessivo. Presta atenção. O que você tem que pegar aqui? Você vai pegar o fator de aumento e o fator de desconto. Vamos imaginar, você chegou na loja e falou assim, professor, a vendedora virou para você e falou assim, ó, se você comprar aqui um sapato, o sapato custa R$200, se você comprar esse sapato a prazo, você vai pagar um juro de 15%. Beleza? Se você comprar ele à vista, você vai ter um desconto de 10%. Uai, que miséria é essa? Aí você faz a conta rapidinho, tira o celular do bolso, faz a conta. Então, se você é a dona é a vendedora, você pega um calculador desse tamanho que está lá em cima do balcão e faz a conta. Né? Muita gente faz esse tipo de cálculo com porcentagem na calculadora. Isso é o básico. Então, vamos imaginar. Eu cheguei na loja, eu quero pagar o sapato no prazo, então vai ter um aumento de 15%. Vocês concordam comigo que eu estou pagando, o fator de aumento, eu estou pagando 100% do preço, mais 15%? Eu estou pagando, então, um total de 115% do sapato. Se eu pego isso aqui e multiplico pelo valor de R$200, 115% de 200, você já vai achar o preço com o aumento. O que muitos fariam? Acharia 15% do preço inicial e somaria com o preço inicial, né? 15% de 200, depois soma. É isso? 15% de 200 dá quanto? Dá 30. Somando vai dar 230 o preço a prazo. Sendo que se você fizer isso aqui, utilizando o fator de aumento direto, você já vai achar o preço com o aumento. Então, 115% de 200, 115% de 200. Olha lá, corto 2 0 com 2 0, 115 vezes 2, é isso? 115% vezes 2. Então dá 230. 2 vezes 5, 10 vai 1, 2 vezes 1, 2 com 3, 230. Olha lá, o preço já está com aumento de 15%. Isso é você trabalhar o fator de aumento. Fator de aumento é isso aqui, ó. Aumento de 15%. Qual que é o fator de aumento de 15%? 115. Aumento de 17%. Qual que é o fator? 117. Aumento de 40%. Qual que é o fator? 100% mais 40%. 140. E assim vai embora. E o fator de desconto, professor? Vamos imaginar. Cheguei na loja, o sapato é R$200. A vendedora falou assim, se você pagar ele no dinheiro, no Pix, eu vou te dar 12% de desconto. 12% de desconto no Pix. Aí você vai pensar assim, vamos ver como que fica então? O que muitos fariam? Faria 12% de 200 e subtrairia, né, esses 12% de 200. O que você faz? O preço, ele não está te dando 12% de desconto? Então é 100% do preço do sapato menos 12%. Você vai estar pagando do sapato quanto? 88%. É isso que você vai estar pagando no sapato. Se você pega esse fator, que eu chamo de fator de desconto de 12%, esse fator de desconto de 12% do preço do sapato, se eu pego esse fator e multiplico pelo preço, você já vai ter o preço com desconto. Certo? Então, quanto que é 12% de 200? 10% é 20, 2% dá 4. Então é R$24. Aí você faria 200 menos 24. Beleza? 200 menos 24 dá 176. É isso? Isso, R$176. Agora, se você pega aqui, 88% de 200.
Ou seja, já está pegando o fator de desconto de 12% do preço do sapato, que é 200. Então, ó, 88% de 200. Olha lá. Quanto que vai dar isso, professor? Você multiplica aqui, ó. Cortei os dois zeros. 2 vezes 8, 16. Vai 1, 2 vezes 8, 16 e 1, 17 lá. R$176. Você já achou o preço com desconto de 12%. Isso, gente, é facilitar a sua vida na hora de fazer uma questão de concurso. Ah, professor, com calculadora é mais fácil. Lógico. Com calculadora você vai matar isso aqui direto. 200 menos 12%, acabou. Você já vai achar o preço. Agora, sem calculadora nessa prova, papai. Não tem calculadora não. Hein? E aí? Você tem que saber trabalhar esses fatores de aumento e desconto para você resolver mais rápido as suas questões. Beleza? Então, onde que eu quero chegar com isso? Pensa aí na questão da Selecom. Ela vai vir e vai falar assim para vocês. O preço X de um produto, preço X, teve um aumento de 20% e, na sequência, teve um desconto de 20%. Qual a fração centesimal, né, o valor percentual de X que corresponde após esses dois processos, de um aumento de 20% e desconto de 20%. Aí, para você matar a questão, você sempre multiplica os fatores. É isso que é o pulo do gato em trabalhar questões de porcentagem relacionada ao aumento de descontos sucessivos, né, para você matar a questão de forma mais rápida. Isso aqui eu estou trabalhando só 2 fatores. Tem questão que tem 3, 4 fatores. Um produto aumentou 10, depois aumentou 15, depois aumentou 7 e diminuiu 18. É só multiplicar os fatores. Fator de aumento, fator de desconto. Qual que é o fator de aumento de 20%? É 100% mais 20%. Confere? 120%. Vezes. Qual que é o fator de desconto de 20%? 100% menos 20% dá 80%. 80% de X. É isso. Então, ó, cortei um 0 com 0, outro 0 com 0. 12 vezes 8 dá 96. 10 vezes 10 dá 100 vezes X. Ou seja, 96% de X ou 0,96X. Olha lá. Essa é a questão da Selecom que eu estou trabalhando com vocês aqui, ó. Que eu já trabalhei ela diversas vezes e ela vem na cabeça. É trabalhar o fator de aumento e desconto. Lembra disso. Bateu para você lá, no dia 13, no domingão, uma questão de aumento e descontos sucessivos em cima de um determinado valor do produto, sempre trabalhe os fatores. Show? Fechou. Nós vamos jogar isso bem na prática nas questões de porcentagem de fração. Agora, nós vamos para a parte de frações. Frações. Mais uma vez eu afirmo, o maior problema de alguns alunos aqui nas questões de frações é o quê? É a interpretação, é o português. Beleza? É o português. Nas questões de frações, gente, todas as questões de porcentagem de frações vir destroçando o problema devagar, trazendo a linguagem escrita para a linguagem matemática. Às vezes você lê o problema todo e fala assim, não entendi, não sei fazer essa merda não. E já desiste da questão. Não é isso. Você tem que vir devagar. Quem dera se todo mundo pegasse uma questão de porcentagem de fração e fazer ela. Eu não consigo. Se você consegue, você é ninja. Você tem que vir destroçando, tem que vir trabalhando a questão. Para você entender, resolvendo. Quando você vem resolvendo ela por partes, automaticamente as coisas vão fluindo. Você não consegue bater o olho nela e saber o resultado. É trazer a linguagem escrita para a linguagem matemática. Isso é importante. Essa interpretação que às vezes é o maior problema. Então, nas questões de fração, o básico, às vezes o aluno não sabe nem o básico de frações. Não sabe o que é uma fração própria, uma fração imprópria, né, uma fração aparente, uma fração mista. Eu já trabalhei aqui no canal, aula gratuita disso. Tenho certeza que você não acha isso em nenhum canal aí específico para a Polícia Penal. Não sabe o que é uma fração própria, fração imprópria, não sabe nada disso. Não sabe o que é uma fração geratriz. Né? Não sabe adicionar a fração, subtrair fração, adicionar a fração com denominadores diferentes. Não sabe tirar o mínimo multicomum, né? Não sabe multiplicar a fração, dividir a fração. Isso é o básico de frações, operações básicas. Beleza? Que eu gostaria muito de poder revisar isso aqui com vocês hoje, não tem como. O que eu preciso trabalhar com vocês com frações agora? São as questões e um ponto inicial que é o que ajuda a matar várias questões. Presta atenção. Fração é A dividido por B, esse A que a gente chama de numerador,
O B é de denominador. Beleza? O que é o numerador e o denominador? O A, o B, é quantidade de partes em que um todo foi dividido. Beleza? Então o B é isso aí, é o denominador. O A, que é o numerador, é a quantidade de partes tomadas de um todo. Beleza? Isso aqui é a primeira análise que o cara às vezes tem que fazer na questão e não sabe. Vamos imaginar, eu tenho a barra de chocolate aqui, ó, que é o exemplo clássico, né? Dividir ela 1, 2, 3, 4, 5 pedaços. Beleza? Eu tinha a barra de chocolate toda, ó, a barra de chocolate toda tá aqui, ó. Beleza? Eu fui dividir ela em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, eu peguei o meu todo e dividi ele em 5 partes iguais. Aí eu quero pegar 2 dessas partes. Então eu peguei aqui, ó, 2 de 5. Certo? 2 de 5. 2 de 5 partes. Aí a questão ela vem para vocês e fala assim: ah, eu comi 2/5 da barra de chocolate. Aí minha irmã comeu 4/7 do que sobrou. Aí o cara trava. É essa interpretação que às vezes é necessária nas questões de porcentagem. Gente, você precisa sempre saber aquela fração que completa o inteiro. Se eu comi 2/5, qual que é a fração que completa o inteiro? Aqui, ó, 1, 2, 3/5. Então, quando eu faço 2/5 que eu comi mais 3/5 que sobrou, vai dar, adicionando fração de denominador igual, conservo o denominador e somo os numeradores lá, dá 5/5, que vai dar 1 inteiro. O inteiro, você sempre tem que achar aquela fração que somada dá o inteiro. É o restante. É esse danado desse restante. Tem questão da Selecom, nós vamos trabalhar ela, fala assim, ó. Fulano tirou 2/5 de N bolas de uma caixa. Depois tirou 1/3 do que sobrou. Se você não souber que ele tirou 2/5 de N bolas e sobrou 3/5, você trava na questão. Essa que é a maior dificuldade. É vir devagar. E aí, você faz o difícil, que é montar a equação para resolver a questão, você faz o difícil, na hora de resolver a equação matemática, você não sabe, porque você não sabe adicionar fração e subtrair fração. É o que nós trabalhamos. E hoje na revisão não dá tempo de eu falar isso mais. Eu preciso só que você saiba sempre, né, achar a fração que complete o inteiro. Se eu falar com vocês, gente, eu li 3/8 de um livro. Opa, eu li 3/8 de um livro. Pronto. O exercício não vai te falar a fração que sobrou, aí você já tem que interpretar. Se eu li 3/8, qual a fração do livro que sobrou para eu ler ainda? A fração que complete aqui? 5/8. Por quê? Porque para dar o inteiro tem que ser 8/8. Então, para inteirar 8 aqui, ó, falta 5/8. Então, sobrou 5/8. Eu li 9/16 de um livro. Qual a fração que sobrou? Opa, 9 para inteirar 16, falta 7. Então, sobrou 7/16. Se você não souber fazer essa interpretação, vai travar. Agora, para fechar, nós vamos aplicar isso tudo em questões, na nossa aula de revisão de questões aí. Presta atenção. Para fechar, outro ponto que mata a questão, para você matar a questão, isso aqui é macete forte, vai ajudar na hora da interpretação. Se o exercício te der uma fração correspondente a um determinado valor, vamos imaginar, por exemplo, assim, ó. 2/7 do meu salário é igual a 1.000
R$580. Só um exemplo, né? Olha só, quando eu falo com salário, às vezes vocês conseguem entender melhor. R$1.580. Vou tirar isso aí. Ó, 2/7 do meu salário equivale a R$1.580. Beleza? Aí as questões clássicas. Qual que é o salário inteiro? Qual que é o meu salário total? Aí o cara trava. Se você não está vendo ao vivo, pare e pense nisso aqui. Como que eu faço para achar o inteiro? Se eu tenho uma fração correspondente a um determinado valor. Isso serve para qualquer coisa, gente. Isso serve para salário, para qualquer valor. Quando você tem uma fração e o valor que corresponde a essa fração, você sempre consegue achar o inteiro. Com o macete que o professor Dene ensina. Qual que é o macete? Você sempre vai pegar o denominador, multiplicar por esse valor que você tem e dividir pelo numerador. Olha lá, multiplica pelo o denominador pelo resultado que você tem e divide tudo pelo numerador. Você sempre vai achar o inteiro. Se eu fizer isso aqui, eu vou achar meu salário completo. Os 7 sétimos do meu salário, ou seja, quanto que eu ganho, né, baseado em cima disso aqui. É sempre isso, para você achar o inteiro. Pega o denominador, multiplica e divide pelo de cima. Gente, vocês vão ver como que isso funciona nas questões. Fazendo isso, qual que seria o meu salário inteiro? 7 vezes 1.580 dividido por 2. Em vez de eu multiplicar o 7 vezes 1.580, eu vou dividir aqui, fica mais rápido. 1.580 dividido por 2 vai dar 790. Não é isso? 790. Então, o meu salário inteiro vai ser 7 vezes 790. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 9, 63, vai 6. 7 vezes 7, 49. Com 6, 749, 55. Olha lá, 5.530. Tá quase, né, gente? Isso aqui é um salário que você vai estar ganhando aí na Polícia Penal. Daqui uns dias, né, com esse aumento que o Zema já anunciou, né, 10,6%, 10,06%. Hoje o salário está em torno de 4.700, com mais 10%, vai aumentar mais uns 500 e poucos reais, vai chegar em cima disso aqui. Mas a galera está querendo mais, né, que é mais ainda, que é os 24%. Então, é só para você entender que se você tem uma fração que corresponde a um determinado valor, você acha sempre o valor inteiro da fração. Denominador vezes esse valor, divide pelo de cima. Fechou. Beleza, pessoal? Então aqui é um bate-papo sobre todos os tópicos do edital. Agora nós vamos voltar com a super revisão com questões. Beleza? Serão muitas questões de todo esse edital aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Pipoca like nessa bagaça. Clique no sininho aí para você ser notificado de todas as outras aulas que virão aqui durante o restante dessa semana. Um grande abraço, professor Denner. Até a nossa aula de questões revisionais. Vale concurso, é o vale aprovação. Tamo junto, galera. Valeu!